Olá pessoal, vamos agora dar continuidade à nossa aula de história de hoje e nós vamos falar agora um pouquinho sobre as viagens espanholas. Nós vimos anteriormente sobre Portugal, agora nós vamos ver um pouquinho sobre Espanha. Assim como Portugal, a Espanha é um país geograficamente bem localizado, porque é banhado tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo, então isso facilitava a vida dos espanhóis. Os espanhóis, eles também estavam interessados nas mesmas coisas dali de Portugal, né? O que eles estavam interessados? Em fazer comércio com aquele pessoal das Índias, né? No caso da Ásia. Eles estavam preocupados não, eles estavam interessados em adquirir essas especiarias, comprar diretamente dos fornecedores ali da região da Ásia, que é o caminho das Índias, né? Então eles tinham que também buscar um caminho para conseguir chegar ali na tão sonhada Índia, que é na Ásia. Porém, eles sabiam que os portugueses estavam indo pela costa ali africana, pelo sul da África ali, para ir até chegar nas Índias. Então, eles pensaram o seguinte: nós vamos fazer o quê? Vamos procurar uma outra rota. Não vamos ali mexer com os portugueses, não. Vamos aqui encontrar uma rota pra gente não fazer confusão. E em 1492, um navegador chamado Cristóvão Colombo, já ouviram falar desse nome, teve seu projeto de viagem aprovado pelos reis espanhóis. O Cristóvão Colombo, ele era muito estudioso, né, de técnicas de navegação, em cartografia, enfim, ele realmente era muito estudioso. E ele também conversava muito com o geógrafo Paolo Toscanelli. E durante essas conversas ele concluiu que poderia encontrar um caminho para as Índias que se navegasse pelo oceano em direção ao oeste. Então, se ele se direcionasse para o oeste, ele conseguiria achar as Índias, tá bom? Colombo partiu ali do porto da Espanha, de Palos, na Espanha, com um navio chamado Santa Maria e duas caravelas, a Pinta e a Ninha. E essa Nina, né, essas caravelas foram todas juntos aí para chegar às Índias, que no caso Cristóvão Colombo achando que iria chegar nas Índias. Só que isso nunca aconteceu, ele nunca chegou nas Índias. Nessa primeira viagem do Cristóvão Colombo, ele acabou encontrando algumas ilhas. E sem saber que havia chegado num grande continente onde estava sendo habitado por astecas, os incas, os maias e outros povos nativos, ele achava que era a Índia. Então, aquele povo ali para eles realmente era um povo que estava habitando nas Índias, né? Na Ásia, no caso. Mas não era. Era o povo astecos, os maias, os incas, aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, da região ali da América Central, né? Então, é aquela região ali que ele chegou e aquele povo estava lá e ele achando que era a região das Índias. Colombo acreditou ter chegado nas Índias e alguns historiadores eles afirmam que ele morreu sem saber que realmente aquele local não era as Índias, era um continente. Na realidade, ele havia descoberto um novo continente. Então, alguns historiadores falam que ele morreu sem saber que ele havia descoberto um novo continente. Que no caso é a América, né? Outro navegador chamado Américo Vespúcio, olha o nome, Américo Vespúcio, ele fez viagens a serviço dos reis espanhóis e portugueses. Ele foi o primeiro a afirmar que as terras encontradas por Colombo não era a Ásia, e sim um novo continente. Sua afirmação ela foi aprovada, né? Assim, comprovada com base nas duas grandes viagens que ele fez, que Américo Vespúcio fez, em 1499 e 1502. Então ele fez essas viagens e realmente comprovou que aquilo era um novo continente e não era a Ásia. A partir dessas viagens ele escreveu um livro chamado Mundos Novos, né? Em latim foi escrito esse livro, no caso é Novo Mundo. E ele ficou muito famoso, esse livro, né? Porque conta um novo continente, a descoberta de um novo continente, e em homenagem a ele foi dado o nome de América, ao continente encontrado por Colombo. Professora, por que então que foi dado esse nome América e não Américo, devido ao nome do Américo Vespúcio, né, homenageando ele? Porque o cartógrafo
cartógrafo da época que estava escrevendo os mapas, né, estava fazendo os mapas lá, ele fez uma combinação Ásia, África, Europa e vou colocar Américo, fica estranho. Então ele fez também no sentido feminino. Então a Ásia, Europa, África e América. Então é por isso que tem esse nome América, né? Para fazer uma combinação aí com o nome dos outros continentes. Fernão de Magalhães é um navegador também português muito conhecido na época. Ele teve problemas ali com os portugueses, então ele deu ali umas brigas ali com os portugueses e passou a trabalhar para a coroa espanhola. Em 1520 e 1521 ele fez uma longa viagem e saiu da Espanha. Ao chegar ao outro lado da América, deparou-se com um oceano calmo, com águas calmas e deu o nome de Pacífico. Então por isso tem esse nome, né? Porque tem as águas calmas, então ele deu esse nome, Fernão de Magalhães, deu esse nome chamado de Pacífico. Ao chegar no continente asiático, foi morto numa emboscada. Então bateu as botas ali, ali na região da ilha de Mactão. O restante da tripulação conseguiu retornar para Portugal, né, para a Espanha, para a Europa, contornando a África pelo Cabo da Boa Esperança, comprovando a esferidade da Terra. Então, realmente, agora eles vê os estudos da esferidade da Terra realmente estavam comprovados, porque eles conseguiram retornar pelo Cabo da Boa Esperança, ali para retornar para a Europa. No século XVI, a Espanha passou a explorar, a colonizar novas terras, tornando-se um reino muito rico nesse período. Então, realmente, eles estavam querendo fazer comércio, né? Querendo enriquecer. Claro, eles estavam querendo descobrir novas terras, claro, mas o comércio também estava ali na veia deles, querendo ampliar o comércio. Então, realmente, eles conseguiram conquistar novas terras para ali estabelecer colônias. Na próxima aula, nós vamos fazer a atividade da página 426. Clica lá e volta aqui comigo.